Caros amigos, camaradas, quero saudar-vos a todos e saudar todos aqueles que connosco estão neste projeto democrático e unitário da CDU. Naturalmente, uma saudação para os meus camaradas de partido, para os nossos amigos do Partido Ecologista aos Verdes. Mas os meus camaradas estarão de acordo que sublinhemos com um forte aplauso e entusiasmo pelos homens e mulheres sem partido independentes que aderiram às nossas listas, que apoiam a CDU, a Coligação Democrática Unitária. Concluiu-se há dias o processo de candidaturas às eleições autárquicas, que terão lugar dentro de semanas, no próximo dia 1 de outubro. E o que gostaria, antes de mais, salientar é o significado e o êxito político que constitui a apresentação de candidaturas da CDU a todos os municípios do continente e da região autónoma da Madeira e a 15 dos 19 municípios da região autónoma dos Açores, ou seja, 304 dos 308 municípios do país. Êxito que se sublinha também pelo crescimento do número de candidaturas às Assembleias de Freguesia relativamente às eleições de 2013, o maior número de sempre apresentados ao nível das freguesias, um elemento relevante a juntar às candidaturas municipais, que confirma que a CDU é uma grande força nacional com incontestável presença na vida local e com importante intervenção no problema das populações. São muitos, milhares de candidaturas apresentadas, dispostas pela sua intervenção a garantir, com determinação e combatividade, o trabalho com vista a assegurar o progresso das suas terras e o desenvolvimento local. As listas da CDU confirmam a coligação como um espaço de participação democrática e de intervenção unitária expresso na significativa presença de milhares de candidatos independentes, decididos a dar a sua contribuição para um projeto de rosto conhecido, com provas dadas e trabalho realizado. Milhares e milhares de candidatos que traduzem a abertura e cooperação da CDU para se constituir como espaço de ação convergente de numerosos cidadãos sem partido, a agir lado a lado com militantes do PCP, do PEV, dos ativistas da ID para a solução dos problemas das populações. Ao contrário de outros, não disfarçamos as nossas candidaturas em falsas candidaturas de independentes, onde se albergam os mais contraditórios interesses. Os candidatos da CDU dão rosto a um projeto de esquerda distintivo e transparente. O significativo êxito com que concluímos esta etapa da apresentação das candidaturas é em si um sinal de um ambiente de confiança, de comprometido empenhamento de milhares de homens e mulheres com a CDU, o seu projeto, que se reforça com a alargada participação e expressivo apoio que tem rodeado as iniciativas de apresentação das candidaturas da CDU aqui no Algarve, nomeadamente neste Conselho de Portimão, e cuja Câmara Municipal bem precisava de uma gestão alternativa à da maioria PS, que, conforme aqui foi dito pelo Isidro Vieira, a não ser interrompido, criará ainda maiores dificuldades aos trabalhadores e populações do Conselho. Aqui em Portimão, onde a CDU recuperou em 2013 um lugar na variação, bem podemos dizer da importância do PS não ter as mãos completamente livres no Executivo Municipal e do papel importante que tem e teve em todos os momentos da vida deste Conselho a existência de vereadores da CDU. Sim, estamos aqui para avançar e a querer ir mais longe neste Conselho. Tal como estamos em Silves, a disputar a vitória onde a CDU honrou os compromissos assumidos e desenvolveu um valioso trabalho, e por isso estamos certos que o povo de Silves vai voltar a confiar na CDU, confirmando-a com o reforço da sua votação, com a força indispensável e necessária para a defesa dos seus interesses. Mas também em Lagos, onde a CDU conta desde 2013 com um papel importante no Executivo Municipal e em cada um dos concelhos e freguesias desta zona do Algarve, como Monchique, Albufeira, Lagoa,
Vila do Bispo e Algesur, onde é possível também avançar e crescer, conquistando mais votos e mais mandatos e afirmar a CDU como uma força indispensável e necessária para o desenvolvimento de cada uma das suas terras. Temos candidatos com experiência, capacidade de realização e provas dadas na defesa dos interesses das populações, conhecedores da realidade, dos problemas, dos desafios que se colocam ao desenvolvimento de cada um dos nossos concelhos e de cada uma das nossas freguesias. Candidatos que correspondem inteiramente à ideia do trabalho, da honestidade, da competência associada à CDU e com um projeto distintivo como soluções e propostas alternativas à gestão de outras forças políticas, sejam PSD, CDS, PP, sejam PS ou BE. Um projeto alternativo que determina o caráter diferenciador da sua ação autárquica. Uma ação que se distingue pela dimensão democrática e participada presente na gestão. Distintiva pelo exercício dos cargos públicos norteado pela recusa dos benefícios pessoais, pela intervenção coerente e defesa do poder local, da sua autonomia, dos meios e recursos financeiros, organizacionais e humanos e que tem constitucionalmente direito para exercer as suas atribuições e competências, pela luta desenvolvida pela devolução das freguesias roubadas ao povo, pelo inequívoco compromisso da sua reposição, distintiva pela atenção que dá aos problemas sociais e, em particular, cuidado dedicado aos problemas das crianças, aos jovens, aos idosos, aos mais pobres e desfavorecidos. Pela posição intransigente de defesa dos serviços públicos, do acesso à saúde, à educação, à cultura, à proteção social, à habitação e à mobilidade. Pela defesa e melhoria do ambiente e salvaguarda do património natural. Pela intervenção na defesa da gestão pública da água enquanto bem público, mas também pela valorização atribuída aos trabalhadores das autarquias locais, aos seus direitos e condições de trabalho, como se confirma pelo facto da Câmara Municipal de Silves ter sido a primeira no Algarve a repor as 35 horas e os 25 dias de férias para os trabalhadores da autarquia. O trabalho e a obra da CDU são reconhecidos pela sua dimensão inovadora em domínios como a da satisfação das necessidades básicas da população, de planeamento e ordenamento do território, da recuperação urbanística, da democratização do acesso à cultura, ao desporto, da ligação da escola ao meio, de valorização do espaço e ambiente urbanos e rurais. Ancorada num percurso que tem provas dadas e valor confirmado, a CDU, pelo estilo de gestão, as opções que adota e as prioridades que a norteiam, afirma-se como força do presente e do futuro do poder local democrático. Uma força que, como nenhuma outra, valoriza e se identifica com a inovadora e singular matriz do poder autárquico nascido com a Revolução de Abril. Foi na CDU que o poder local encontrou a força de resistência à ofensiva que o governo PSD e CDS desencadeou. É e será na CDU que o poder local democrático encontrará um fator mais decisivo e coerente para o dignificar e fortalecer. Sim, camaradas, por isso estamos nestas eleições afirmando com convicção de que em toda a parte a CDU vale a pena. Vale a pena porque onde somos maioria, onde somos uma força com obra realizada e provas dadas. Vale a pena nos concelhos e freguesias onde a CDU é minoria, porque neles todos os dias demonstramos que somos uma presença necessária e insubstituível. Pelo trabalho positivo e eficaz que a CDU desenvolve quando lhe são confiadas responsabilidades. Pelas propostas positivas que a CDU apresenta, pela voz que dá nas autarquias aos problemas, aspirações e reclamações das populações. Somos uma força que tem um património de luta e intervenção de anos e anos de combate contra a política direita e de oposição à desastrosa ação e ruinosa de décadas de governos que a levaram à prática e com ela o país à crise e ao atraso. O Algarve conhece bem as suas consequências, particularmente visíveis quando a época alta da atividade turística chega ao fim, e os problemas e consequências do desprezo
a que essa política votou os setores produtivos, nomeadamente a indústria, a agricultura, as pescas, se revelam de forma mais evidente na falta de emprego e nas condições de vida das populações que ficam sem alternativa. O turismo é importante, mas não chega para garantir condições de vida sustentadas e dignas, e muito menos quando a precariedade, o trabalho mal pago e os longos períodos de desemprego são a regra para milhares de trabalhadores. É por isso que nos batemos por outro modelo de desenvolvimento, que, tirando partido das potencialidades do turismo, seja capaz de garantir simultaneamente o desenvolvimento equilibrado e diversificado da região, não afunilado num só setor económico, mas sustentado no conjunto de atividades produtivas que precisamos de retomar e desenvolver com outra política. Uma outra política que, no plano regional, dê também resposta aos problemas sentidos pelas populações e favoreça o desenvolvimento regional, desde logo a abolição das portagens da Via do Infante e a requalificação da Estrada Nacional 125. O reforço de meios para o Serviço Nacional de Saúde e a criação de um novo Hospital Central no Algarve, o reforço do investimento nos portos algarvios. Mas se temos sido essa força com um património de anos e anos de luta que não abdica de continuar esse combate por um Algarve com futuro. Somos uma força que, com a sua iniciativa, a sua luta, a sua proposta, contribuiu para repor e conquistar direitos e rendimentos, dando passos para iniciar a inversão de muitas injustiças sociais dirigidas contra os trabalhadores, os reformados, os jovens, os intelectuais, os quadros técnicos, os agricultores, os pequenos e médios empresários, a população em geral, particularmente naqueles anos de PEC e de pacto de agressão da Troika Nacional e Estrangeira. Os reformados e pensionistas puderam ver neste mês que corre o resultado dessa ação. A partir de 1 de agosto fica garantido aos reformados e pensionistas com pensões até cerca de 632 euros, uma atualização extraordinária das suas pensões e reformas, que atingirá os 6 ou 10 euros mensais, juntando o aumento de dezembro e de agosto, o que já não se verificava há muitos anos, medida que interrompe e inverte o ciclo de redução sistemática do poder de compra das pensões e reformas que se vinha verificando nos últimos anos. Todos sabemos que aqueles que descontaram ao longo de uma vida de trabalho têm sido duramente penalizados nos seus rendimentos. Só entre 2010 e 2016, a quebra do poder de compra das reformas foi cerca de 8%. Foi tendo em conta esta situação injusta e socialmente inaceitável que, no quadro da discussão dos últimos orçamentos de Estado, o PCP, considerando insuficiente a medida de apenas descongelamento das pensões assumidas pelo PSBE, se bateu, para além dela, por um aumento extraordinário das reformas. Foi essa intervenção do PCP que assegurou a mais de 2 milhões de reformados o aumento agora concretizado. Um aumento que mesmo assim fica aquém da proposta apresentada pelo PCP, porque devia ter sido em janeiro e não agosto para todas as reformas, e não foi. Ouvimos, a propósito, Passos Coelho falar do aumento das pensões como uma medida eleitoralista. Talvez, camaradas e amigos, não seja razão para nos surpreendermos. O que Passos Coelho quis dizer é que, se continuasse no governo, as pensões continuavam congeladas, cortadas e não aumentadas, felizmente que já não estão cá para conseguir fazer isso. A luta pela valorização dos rendimentos dos reformados não termina com este aumento extraordinário. O PCP continuará a lutar pelo aumento real de todas as reformas e pensões para 2018. Uma necessidade não só para melhorar as condições de vida dos reformados, mas também para combater a pobreza entre os idosos. Tal como continuará a intervir
para que se faça verdadeira justiça em matéria de reformas em relação aos trabalhadores com longas carreiras contributivas. Foram anunciados alguns passos positivos em direção às propostas defendidas pelo PCP, mas estamos ainda aquém da solução que se impõe. A solução que assegure a reforma por inteiro e sem penalizações aos trabalhadores com 40 ou mais anos de descontos. Esta é outra batalha que precisamos de vencer, porque é uma batalha justa, porque nos vamos bater. De facto, com a luta dos trabalhadores e o decisivo papel do PCP e das forças que estão na CDU, tem sido possível, nesta nova fase da vida política nacional, fazer avançar medidas de defesa, reposição e conquista de direitos, que, ao contrário do que foi proclamado pelo PSD e CDS, não afundaram o país, antes pelo contrário. O país está a crescer e a criar emprego, porque, como sempre afirmamos, a recuperação dos rendimentos seria e é também um fator de dinamização da nossa economia. Sabemos que estamos aquém do necessário e longe de resolver os problemas de fundo que garantam um desenvolvimento sustentado, desde logo o reforço do aparelho produtivo e da produção nacional. Mas a vida mostra que é com a reposição de direitos, que é com o aumento dos salários, das reformas, que é a valorização da vida dos trabalhadores e do povo, que o país pode encontrar o caminho do progresso e do desenvolvimento, e não os cortes, e não o ataque aos direitos e aos salários. Precisamos continuar a dar passos como os que têm vindo a ser dados e que são indissociáveis da luta e iniciativa do PCP e das forças que estão na CDU, como são a aplicação da gratuitidade dos manuais escolares a todos os alunos do primeiro ciclo, cerca de 370 mil no ano letivo que se vai iniciar agora em setembro. O acesso gratuito aos museus e monumentos nacionais aos domingos e feriados de manhã, ou na abertura do processo de combate à precariedade da administração pública, a esse flagelo a que urge também pôr fim, integrando com vínculo efetivo todos os trabalhadores que exercem funções permanentes, independentemente da forma que assumam os vínculos precários atuais. Mas em relação ao combate à precariedade laboral, temos a consciência que estamos ainda muito longe do que se impõe nesta matéria e mais ainda no setor privado. Por isso o nosso combate continua, pelo prosseguimento e realização plena de uma política que ponha fim a este flagelo com a adoção de um programa nacional de combate à precariedade e ao trabalho ilegal. Um combate que precisa também de uma CDU mais forte, para remar na direção certa e levar a bom porto a solução deste grave flagelo social. Hoje está cada vez mais claro que não são só as freguesias e os concelhos deste país que ficam a ganhar com a intervenção e o reforço da CDU. Quero-vos dizer, camaradas, que não temos ilusões. Estes avanços que eu tenho aqui referido não estavam no programa do Partido Socialista. Foi com a ação da CDU, foi com o seu papel que conseguimos que o PS desse passo adiante no governo, o que significa isto. Quanto mais força tiver a CDU, mais passos adiante serão encontrados nos direitos dos trabalhadores, dos reformados, dos pequenos e médios empresários, de todos aqueles que procuram uma vida melhor. É por isso que as próximas eleições autárquicas assumem também uma enorme importância pelo que podem contribuir para dar força à luta que travamos para melhor defender os interesses dos trabalhadores do povo e do país. Que ninguém tenha dúvidas. Quanto mais força tiver a CDU, mais condições há para fazer o país avançar e resolver os muitos problemas que enfrenta em resultado de anos e anos de política direita. Estamos longe de assegurar as condições para garantir um desenvolvimento sólido e consistente, dar resposta aos grandes problemas nacionais que marcam a grave situação nacional que vivemos, para lá dos avanços conseguidos e que não podem ser subestimados, ou dos resultados do crescimento económico que a recuperação de rendimentos potenciou, estão as fragilidades e vulnerabilidades
que o país tem e que não desaparecem e que se vão prolongar no tempo. Vulnerabilidades e fragilidades que se expressam em planos como o alimentar, no plano demográfico, no plano energético, do ordenamento do território, das infraestruturas e serviços públicos, além das consequências dos constrangimentos que tolhem o desenvolvimento do país, como a submissão ao euro e a dívida pública que anualmente consome cerca de 8 mil milhões de euros só em juros. Aí estão os muitos problemas que irrompem de forma explosiva e até dramática e que mostram a verdadeira dimensão dessas fragilidades e vulnerabilidades em que assenta a realidade nacional, depois de anos e anos de políticas desastrosas, como é o caso dos fogos florestais, com a dimensão e as consequências trágicas que assumiram e assumem para o país. Mas os nossos problemas, as fragilidades, as consequências da política ruinosa de anos e anos, que estes últimos tempos de agudas políticas de exploração e empobrecimento agravaram, não se vê apenas nessas dramáticas ocorrências. Estão presentes na vida dos portugueses e influenciam negativamente a evolução da situação do país e a vida dos portugueses. Veja-se o grave problema que foi e está a ser criado na PT e que está a levar à sua destruição. O que está a acontecer à PT, pela mão da multinacional francesa Altice, é o exemplo do fatal do crescimento do domínio da economia nacional pelo capital estrangeiro, que passou a assegurar os comandos de setores estratégicos, liquidando os centros de decisão localizados em Portugal. Uma privatização que começou pelas mãos do PSD de Cavaco Silva e que terminou com a eliminação das Golden Shares, numa das primeiras medidas tomadas pelo governo PSD-CDS, de braço dado com a Troika, num percurso criminoso de negociatas que colocaram a PT nas mãos da Altice. Portugal está a perder a principal empresa de um setor vital para o país. Está a perder milhares de postos de trabalho e uma assumida vanguarda tecnológica que era importante salvaguardar. A Altice está há meses numa gigantesca operação repressiva de chantagem e assédio sobre os trabalhadores da PT. Há meses que coloca centenas de trabalhadores em salas disponíveis e está a montar múltiplas operações fraudulentas, onde simula transmissões de estabelecimento e pretende realizar a transmissão compulsiva de trabalhadores para prestadores de serviço. O país não pode deixar que se liquide definitivamente a PT com a Empresa Estratégica Nacional de Comunicações. O país não pode permitir as agressões aos trabalhadores que estão em curso. Nós daqui queremos saudar a luta dos trabalhadores da PT que mostraram a sua determinação e unidade no passado dia 21 de julho. O Governo pode e deve opor-se aos desígnios destruidores da Altice. O Estado português detém os instrumentos necessários para travar a fraude em curso e reverter o processo de destruição da PT e de milhares de postos de trabalho. E é isso que se impõe fazer, porque a PT não está acima da lei. A evolução da situação nacional revela, com a força dos acontecimentos recentes, que é preciso ir mais longe na defesa, reposição e conquista de direitos, mas também que o país precisa de uma política patriótica e de esquerda que o PCP defende. Há muito a fazer para pôr fim aos atrasos verificados na economia do país, aos retrocessos sociais em resultado dos baixos salários, das baixas reformas, do desemprego, da precariedade, mas também para garantir o investimento necessário ao desenvolvimento local e regional, superar a injusta distribuição da riqueza criada, dar resposta às carências gritantes nos serviços públicos, nas funções sociais do Estado, particularmente nas dificuldades que enfrentam os serviços de saúde, da educação e da segurança social. Respostas que não se conformam com a tese do PS, que fala, tal como o PSD, da compatibilidade do desenvolvimento do país com a submissão ao capital monopolista, aos juros da dívida, ao euro e às imposições da União Europeia. Camaradas e amigos, os tempos que aí vêm são tempos de campanha eleitoral e de realização da nossa grande festa do Avante, aqui já referida, mas também
no combate em defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo. Sim, camaradas, referimos aqui a festa do Avante. Estamos a tratar das listas, dos programas, da batalha das eleições autárquicas. Estamos ali ao lado dos trabalhadores da PT, de todos aqueles que lutam. Continuamos a lutar pela melhoria das condições de vida do povo e estamos a preparar aquela grande festa do Avante. Só um partido como o nosso seria capaz, com tantas frentes, se não contasse com o trabalho militante, abnegado, generoso de tantos militantes e amigos, não conseguiríamos erguer aquela festa. Sim, camaradas, da nossa parte, da parte do PCP e com certeza da CDU, não serão desbaratadas as possibilidades e perspectivas criadas no plano político abertas com a nova fase da vida política nacional para garantir propostas que melhorem a situação do país e do nosso povo. E se temos razões de preocupação, porque em matérias várias não há respostas a legítimas expectativas dos trabalhadores e continuamos confrontados com a insuficiência de recursos destinados à valorização e funcionamento de serviços públicos, onde pesam os constrangimentos impostos no investimento público, as cativações orçamentais, prosseguindo, tal como o PSD e CDS, a mesma lógica de agravamento, isso não significa que baixemos os braços perante as dificuldades. Lá estaremos, sim, no processo de elaboração e debate do próximo Orçamento do Estado, nas mais diversas frentes de ação e intervenção. Lá nos irão encontrar, prosseguindo com a nossa ação e iniciativa, visando o prosseguimento e aprofundamento da defesa, reposição e conquista de direitos. Lá estaremos na discussão do orçamento. Dissemos desde o princípio, encontrada a nova solução política, que o principal e primeiro compromisso do PCP seria sempre com os trabalhadores e com o povo e não com o governo do PS. Lá nos encontrarão determinados a tudo de fazer pelo aumento geral dos salários, nomeadamente pelo aumento extraordinário do salário mínimo nacional para 600 euros em janeiro de 2018, de modo a contribuir para a melhoria das condições de vida e o estímulo do desenvolvimento económico. Lá nos encontrarão defendendo a imediata reposição de direitos, subsídios, pensões e complementos retirados aos trabalhadores da administração pública e ainda não repostos, incluindo a progressão de carreiras. Lá estaremos determinados a tudo fazer para se ir mais longe na criação de emprego, no combate à precariedade, para prosseguir o aumento das reformas, para reforçar o investimento público e apoiar a produção nacional, para dar resposta ao Serviço Nacional de Saúde, à escola pública, para prosseguir na reversão do agravamento fiscal sobre o trabalho e introduzir justiça e tributação do grande capital, na criação de 10 escalões para o IRS, desagravando os rendimentos do trabalho mais baixos. Sim, camaradas e amigos, temos fortes razões para partir com confiança para esta batalha eleitoral, que aí está afirmando o valor e o projeto da CDU. Sim, camaradas, nós temos estes candidatos, temos milhares de candidaturas por esse país fora. Não é que neste palco, por esse país, estejam aqui pessoas que são perfeitas, que têm todas as capacidades do mundo. Então, nós não admitimos que as outras listas possam ter também bons candidatos. Há uma diferença muito grande. O que une estes homens e mulheres que aqui estão é um projeto, o projeto do trabalho, da honestidade, da competência, em que se quer servir o povo, as populações e não nos servirmos a nós próprios. E é essa a marca da diferença. E é por isso que podemos dizer que temos confiança sim, não uma confiança pendurada, a confiança que quem conhece a realidade, de quem conhece a gestão das autarquias, de quem quer resolver os problemas, uma força que fez uma opção de fundo, posto do lado dos mais fracos, dos trabalhadores, das populações,
Podíamos fazer como outros, porem-se ao lado dos poderosos, do lado do capital. Nós não faremos isso. Estamos com o povo, estamos com os trabalhadores, estamos com os mais injustiçados. Vale a pena travar esta batalha. Viva a CDU!